Olá, nessa apresentação vamos fazer a montagem do diagrama de energia para uma molécula A2, onde há um elemento do primeiro período, que é o hidrogênio e hélio, uma vez feitas as combinações lineares anteriormente. Primeiro colocamos um eixo vertical de energia, posteriormente a posição dos átomos A e depois, ao meio, a posição da molécula A2 que eventualmente seria formado. Abaixo de cada vertical, onde estão as posições dos átomos, colocamos dois traços representando a energia dos orbitais atômicos 1s. Tá? E aí, lembrando a formação do orbital sigma s, né, no qual resultou o aumento de densidade eletrônica entre os núcleos, representado aí, e em frente, né, esse orbital teve sua energia abaixada em relação aos átomos de origem, os orbitais atômicos de origem, devido ao aumento de densidade eletrônica na região entre os núcleos. E é representado por esse traço azul, né, e unidos por traços, linhas tracejadas aos orbitais atômicos que o deram origem. A outra combinação linear é a sigma S antiligante, que resulta na diminuição da densidade eletrônica na região internuclear, aí representada, e em frente ao qual que teve sua energia aumentada em relação aos orbitais atômicos que deram origem, e é representado aqui por um traço, né, horizontal aí mostrado. Tá? Então esse é o diagrama de orbital molecular para elementos do primeiro período. Né? Se o A for hidrogênio, então o diagrama é este, e nós temos que situação? Né? Cada átomo de hidrogênio tem um elétron. Então a molécula ela vai ter dois elétrons que vão ter que ser distribuídos entre os orbitais moleculares formados. Então, como são dois elétrons em ordem crescente de energia, o primeiro entra em sigma s, o segundo também em sigma s, com o spin oposto, como previsto pelo princípio da exclusão de Pauli. Então nós temos dois elétrons em orbitais ligantes e nenhum em orbital antiligante. A ordem de ligação da molécula H2 seria 2 menos 0, dividido por 2, porque a ligação está associada à ideia de pares, o que dá uma ordem de ligação 1. Conclusão, essa molécula deve ser estável e realmente ela existe. Certo? Se o A igual a hélio, que é o segundo elemento do primeiro período, o diagrama continua sendo o mesmo, o que vai diferir é que o número de elétrons presente em cada átomo vai ser diferente, são dois, num total de 4 na suposta molécula He2, que deveriam ser distribuídos do seguinte modo: 2 emparelhados no sigma S e 2 emparelhados no sigma S antiligante. Então nós temos dois elétrons em orbital molecular ligante e dois elétrons em orbital molecular antiligante. Isso daria uma ordem de ligação de 2 menos 2 é 0, dividido por 2, a ordem total 0. Portanto, essa espécie não deve existir e realmente nunca foi observada experimentalmente. Agora vamos supor que essa suposta molécula tenha um elétron retirado formando a espécie He2+. Será que ela existe? Então, voltando ao diagrama, né, de orbitais moleculares para elementos do primeiro período, agora nós teríamos a interação entre um íon He+, e um átomo neutro He, com essa seguinte situação em termos de elétrons. 3 elétrons no total, que tem que ser distribuído entre os dois orbitais moleculares da espécie molecular He2+. Então, 2 vão no sigma S, emparelhados, de acordo com o previsto pelo princípio da exclusão de Pauli, e um vai antiligante. Se eu calcular a ordem de ligação, eu tenho 2 elétrons ligantes menos um antiligante, dividido por 2, dá uma ordem meio. Portanto, essa espécie deve existir, e realmente ela é observada em descargas elétricas. Certo? Bom, então, mais um sucesso, né, de previsão da teoria do orbital molecular. Resumindo, né, nós temos nessa tabela, né, tudo que foi discutido aqui, e se nós começarmos comparando as espécies neutras, que poderiam ser formadas por elementos do primeiro período, nós temos aí o caso do H2, né, que tem 2 elétrons na camada de valência, tem uma configuração sigma 1s2, ordem de ligação 1, tem um comprimento de ligação medido de 74 picometros e uma energia de ligação de 457 kJ por mol.
Se nós compararmos com a outra espécie que poderia ser formada no primeiro período, seria o He2, tem 4 elétrons, uma configuração que seria σ1s2, σ1s antiligante 2, ordem de ligação 0, e não existe como espécie molecular independente. Isso se reflete na baixíssima energia de interação, menor que 1 kJ por mol, e da enorme distância entre os dois centros, né, de hélio, em torno de 6.000 pm. Com relação ao íon He2+, né, tem 3 elétrons, a configuração σ1s2, σ1s antiligante 1, ordem de ligação meio deve existir, só que deve ter distância de ligação maior do que uma espécie estável, né, com ordem de ligação 1, e que se pode ver comparando, né, os 108 kJ, desculpe, 108 pm, picometros, da distância de ligação no íon He2+, comparado com a 74 da molécula H2. E a ordem de ligação influi também na intensidade da ligação. Se eu comparar a energia de ligação do H2, 457, a do He2+, é 241, praticamente a metade. Certo? Se eu tomar uma molécula de H2 e retirar um elétron, ela ficaria com essa configuração σ1s1, ordem de ligação meio. E se eu comparar com o íon He2+, vejo que tanto as distâncias de ligação quanto as energias de ligação são da mesma ordem e menor do que a molécula estável do período, que é o H2. Tá?